Vamos conversar agora com o secretário de Agricultura do município de Erechim, William Rakoski, que está conosco nesta manhã de sexta-feira, com cara de segunda, né, secretário? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Erechim. É sempre uma honra poder estar presente. Secretário, falando sobre essas chuvas todas que nós tivemos, né, uma chuvarada que está atingindo todo aqui o sul do Brasil, e nós de Erechim não estamos fora disso, saber os impactos disso na sua secretaria, na Secretaria da Agricultura. Vamos começar com aquilo que talvez mais importe para o agricultor sempre, né, em tempos de seca ou de chuva, que são as estradas. Quais são as condições das estradas? Muito trabalho, existe muita estrada para ser recuperada depois da chuvarada toda? Com certeza, Evandro. Nós temos que dividir essas chuvaradas em dois eventos, né? O primeiro que aconteceu entre o dia 13 e 4, né? Naquela terça e quarta-feira, e o segundo evento que aconteceu entre sexta e sábado. O primeiro evento, Evandro, ele foi onde ocorreram mais prejuízos nas estradas. A gente estima hoje que 70% das estradas do interior precisam passar por algum tipo de melhoria, seja um patrulhamento, seja um nivelamento, sarjeteamento ou cascalho. A gente tem mais de 1.400 quilômetros de estrada de chão aqui no município de Erechim. Então, aí a gente vê a dimensão dos estragos que a gente teve. Mas, claro, a gente não pode parecer aqui que é terra arrasada, não é isso. Estradas que estavam com uma trafegabilidade boa, estavam numa condição boa, que infelizmente a gente vai ter que retornar e fazer essas melhorias pontuais. Tivemos uma tubulação que a gente tinha na comunidade de Santa Teresa que foi praticamente toda perdida, a água enxurrada acabou deslocando a maioria dos tubos, né? E temos uma ponte interditada na Tafona, para os ouvintes terem uma noção, é perto da Cascata Nazari, é uma ponte relativamente pequena, então ela está interditada e a gente está se organizando para fazer a devida reforma dela. No segundo evento, Evandro, que aconteceu entre sexta e sábado, ela prejudicou um pouco mais aquilo que já tinha ficado ruim no evento anterior. Então, desde a quarta-feira de manhã, a gente trabalha com todas as equipes da prefeitura, limpando estradas, desobstruindo obstáculos, bastante pedra, bastante barro desceu das lavouras. A gente está no momento de plantio do milho, início quase do plantio da soja, e acaba o pessoal mexendo um pouco nas roças e acaba a água descendo para a via que corre, né, das estradas. E a gente está agora fazendo, desde esse dia, a limpeza, desobstrução de tubulação, bastante tubulação acabou entupindo, acabou enchendo, não tendo a evacuação da água correta. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando desde o primeiro evento. Já no sábado de manhã, nós tivemos 4 problemas de deslizamento, né? 2 interromperam totalmente a via, uma na comunidade Cristo Rei e outra na comunidade entre o Coan e o Santa Teresa. No sábado mesmo a gente já resolveu esse problema e estamos contando com o suporte de toda a secretaria que vem trabalhando de forma intensa para poder resolver esses problemas. Há de se ressaltar que, infelizmente, as condições do clima ainda não nos ajudam na questão de cascalhamento. A gente tem muita dificuldade de acessar as cascalheiras. Então, o trabalho a gente está fazendo conforme as condições que a gente tem neste momento. Secretário, aí 1.400 quilômetros para as pessoas terem uma noção. O senhor citou alguns pontos mais graves. Desses 1.400, quantos quilômetros precisam de recuperação? A gente estima que pelo menos, não é toda a recuperação total desses 800 quilômetros que a gente estima, mas é algum ponto que acabou estourando uma valeta que a gente vai ter que refazer, vamos ter que cascalhar, vamos ter que fazer todo o nivelamento do solo. Como eu disse antes, não é terra arrasada, não são 800 quilômetros totalmente destruídos, não, são alguns lugares, pontos que tem algum tipo de problema. Na nossa
avaliação, os estragos foram maiores nas estradas que são aqui no lado do Vale do Dourado, em Jaguareté, vamos supor. Para o lado de Capoeirê, houve menos estragos. Não sei se por questões do solo, não sei se é a topografia, mas aqui embaixo nós tivemos praticamente locais que nós fizemos a melhoria na quinta, na sexta-feira da semana passada e tivemos que voltar na segunda e terça para refazer porque é muita chuva. A comunidade do quilômetro 14 e a comunidade do quilômetro 10 ficaram trancadas durante as duas chuvaradas, a água subiu e acabou não dando passagem para os automóveis. Tivemos quase um incidente grave, um carro tentou passar e acabou boiando. Se não fosse ter o pessoal aqui nas margens e ter visto a situação, atiraram cordas e conseguiram tirar o pessoal do automóvel. Então, até aproveitando a tua audiência, Evandro, em caso de acontecer novamente isso, de você não ver a via, de você não ver uma ponte, um pontilhão, não avance, não continue, espere a água baixar, pode demorar um pouco, mas nesses casos a prioridade é a segurança das pessoas. Secretário, houve algum reforço na secretaria em termos de pessoal e de máquinas por causa desse problema? Você sabe que também existem muitos problemas na cidade, né? Em ruas aqui da cidade. Mas a gente sempre fala da estrutura da Secretaria da Agricultura em termos de máquinas e de pessoal. Houve algum remanejamento de máquinas e pessoal em auxílio à Secretaria da Agricultura nesse momento? Sim, desde o início dessa primeira chuvarada do dia 13 e 4, o prefeito já determinou que a gente chamasse o que fosse necessário para a gente fazer essa recuperação. É claro, ela não vai ser do dia para a noite, a gente vai ter bastante trabalho, mas a gente sempre trabalhou com registro de preço de horas máquinas. Então, nós temos a condição de chamar máquinas terceirizadas, e foi o que a gente fez já já tão logo a gente viu o tamanho, a dimensão dos problemas que nós tínhamos. Então, hoje a gente conta com pelo menos 2 equipes de estrada da Secretaria de Agricultura e 2 equipes de estrada de forma terceirizada, a gente contrata. E a gente vinha trabalhando com as nossas pernas, com a nossa estrutura própria da casa. Então, a gente dobrou o número de equipes para que a gente puder dar condições e dar um resultado com mais rapidez para todas as pessoas que circulam nas estradas do interior. Nesse momento, como eu falei antes, algo que está nos limitando muito é as condições climáticas. A estrutura a gente tem, o trabalho da agricultura com cascalho, ele não é tão rápido como o asfalto. Então, a gente estima, Evandro e todos os ouvintes, que para nós recuperarmos tudo, a gente vai levar pelo menos de 1 a 2 meses de trabalho, porque a gente não pode parar aquelas obras que a gente já vinha realizando. Nós temos aqui uma obra no São Roque, e em Aurora, e nós tínhamos começado uma obra ali na linha América. Tinha 2 dias de trabalho apenas, mas a gente já tinha começado. Então, essas duas obras que a gente já vinha trabalhando, que eram estradas que não estavam numa qualidade muito boa, a gente vai dar continuidade também. Secretário, ainda diante desses acontecimentos, e o prejuízo da agricultura em si? Né? Os nossos agricultores tiveram muitos prejuízos? Sim, Evandro, bastante. A gente está numa fase crucial na cultura do trigo. O trigo nesta época a principal cultura implantada. A gente tem em torno de 2.000 hectares plantados aqui no município de Erechim. E é a fase que ele está quase no ponto de colheita. E ele é extremamente sensível ao excesso de chuva. O que acontece? Acaba acamando, acaba aumentando a incidência de doenças no trigo, como giberela, carvão, entre outras doenças. Tivemos bastante, principalmente nas lavouras que margeiam o Rio Dourado, áreas que a água entrou e derrubou totalmente o trigo. A gente estima que na cultura do trigo, isso são dados da Emater, que a gente tem um prejuízo de pelo menos 80%. 80%? E o pior ainda, 80%.
porque o pior de tudo, Evandro, é que o pessoal que tem o trigo pronto para colher não está tendo condições de clima, não consegue entrar nas lavouras, pode ter sol, mas ele não está conseguindo entrar na lavoura colher, porque está muito úmido, o solo está muito úmido. Então, infelizmente, a cultura do trigo vai ser uma frustração muito grande. Já no milho também, que está sendo implantado, principalmente esse milho mais novo, que foi implantado há um curto espaço de tempo, o solo está muito leve, muito sensível, revolvido. Então, com a chuvarada, acaba lavando, né? A palavra, levando todos os nutrientes, levando a semente. Tivemos também a incidência de uma chuva de pedra, que pegou uma faixa ali entre os Coan. Tivemos um pequeno corte aí no áudio com o secretário. Retomou, Evandro? Sim, retomamos. Estava falando sobre a chuva de pedra ali no Coan. Isso. Então, ela pegou entre o Coan e a linha Mosquito. Tivemos áreas com bastante prejuízo em função da pedra, inclusive um destelhamento de um chiqueirão. E o que é incalculável, que com certeza é a maior perda, é a perda do solo. Lavouras que tinham uma estrutura de solo muito boa, que os agricultores vinham fazendo as boas práticas da agricultura, plantio direto, em cima da palhada, fazendo calcareamento, e isso, infelizmente, a gente perdeu de tudo. De agosto até hoje, Evandro, choveram mais de 800 milímetros. É muita chuva em um pouco período de tempo. Do início de outubro até a data de hoje, choveram pelo menos 500 milímetros. É muita chuva em pouco espaço de tempo. É 1/4 de toda a chuva esperada no ano. Então, não existe solo que consiga saturar toda essa água, que consiga segurar a lixiviação, e acaba se perdendo muito. Para a gente conseguir produzir 1 centímetro de matéria orgânica no solo, precisam ser de 10 anos de boas práticas na agricultura. Então, isso é incalculável, as perdas que o agricultor vai ter no médio prazo, com certeza. E nós temos aí uma bacia leiteira grande, o senhor falou aí de um chiqueiro, né, que foi destruído pelas pedras. Nós temos aí produção de aves, de suínos, e tudo isso precisa de transporte também, precisa da alimentação, né? Como a bacia leiteira já está sofrendo tanto com o preço do leite aí, né, e as questões que a gente está tendo de importação de leite da Argentina e do Uruguai, que fez até uma queda de preço, a agricultura enfrentando problemas, às vezes até prejuízo na atividade leiteira. Então, realmente a questão de agricultura está complicada, né, secretário? O leite, muito obrigado por me dar essa oportunidade de falar. Nós, enquanto Poder Público Municipal, vinha incentivando e continuamos incentivando a produção leiteira aqui no município de Erechim. Nós temos a estimativa de, em um ano, nos tornarmos o maior produtor de leite aqui do Alto Uruguai, de Passo Fundo para cá. E vem essa política pública a nível nacional que... Tivemos mais uma pequena interrupção, é questão da internet, da nossa entrevista aí. Interrupção, mudança na política do leite no preço. Por favor, siga a partir daí, secretário. Sim, e a gente tem essa política pública que vem a nível federal de comprar leite de outros países. Isso não existe justificativa por nós sermos produtores, termos autossuficiência em produção, importar tanto leite de fora. Isso está terminando com a cadeia produtiva. Hoje a gente não consegue pagar o custo de produção. O custo de produção é R$ 2,22, tem produtor ganhando menos de R$ 2,00 o litro do leite. Então, desanima todos os produtores. E ainda com essa chuvarada toda, tem problema nas pastagens, acaba dificultando um monte o manejo da bovinocultura de leite, bovinocultura de corte. E esse tipo de política tem que acabar. A gente precisa valorizar os nossos produtores do nosso país, não devemos deixar agora, em hipótese alguma,
em outras cidades, né, que a gente acompanha aí, mas e nem perdas de vida, mas a perda financeira vai ser muito significativa aí e vamos enfrentá-la, essas perdas aí por ainda um bom tempo, principalmente na questão da agricultura, né? O que se perdeu no É trigo, por verdade. exemplo, você não recupera. Então, na próxima safra, é de 1, 2 safras para recuperar o prejuízo de agora. Então, você joga isso no tempo, né, adiante, né, um prejuízo que você vai levar algum tempo para conseguir recuperar. A situação é realmente triste aí para o nosso produtor. Questão de preço, questão de perda da lavoura, questão de custos também, né? Uma estrada ruim aumenta o custo, né, para você fazer esse deslocamento, né, de insumos, de material, de produtos, de animais, enfim, a situação é complicada. E a previsão para frente não melhora muito, né? Que tem já a previsão de chuva do fim de semana, né, secretário? Infelizmente, é isso que nos deixa mais preocupado, Evandro. A gente sabe de todas as dificuldades e todas as demandas que a gente tem e a gente não consegue em função do tempo. Chega a dar uma certa angústia muitas vezes, porque a gente quer resolver, tem toda a estrutura para fazer isso, mas infelizmente o tempo não colabora. E até para ressaltar essa tua fala, Evandro, sobre os prejuízos, segundo o último laudo da Emater, os prejuízos dos agricultores já chega à casa dos 21 milhões de reais. Então, é muito dinheiro que a gente vem perdendo, haja vista que tivemos 2 anos com seca, com prejuízos enormes, e agora um prejuízo grande e relativamente preocupante, na casa dos 21 milhões. E a gente conversando com os agricultores, começa também um novo medo, que a partir de agora começa o plantio da soja. É. E o pessoal já está enfrentando um problema de solo muito encharcado, não consegue entrar, vão ter muita dificuldade em conseguir entrar nas suas lavouras para plantar, num prazo de tempo que cada dia que passa que não consegue fazer o plantio acaba se afunilando mais. E a soja é a principal atividade econômica da agricultura aqui no nosso município. E isso vem preocupando muito. Se a gente tiver uma chuvarada que nem deu nesses dias, com a soja recém-implantada no solo, eu tenho certeza que os prejuízos vão ser enormes. Então, a tomada de decisão do agricultor, em qual momento vai plantar, ela é importantíssima. A gente sempre tem que estar acompanhando a previsão do tempo. E como tu bem disseste, Evandro, infelizmente, esse El Niño, pelo menos até o final de novembro, ele vai ter esses incidentes, vai ter essas previsões de chuva. Tomara que não se concretize. A gente sempre deve levar como princípio e como responsabilidade a manutenção de vidas, e isso é o mais importante, mas a gente não pode não se compadecer e não se preocupar com a situação financeira dos agricultores também, porque eles não vão poder plantar a soja em fevereiro do ano que vem. Eles vão ter que plantar a soja agora, eles vão ter que plantar o milho agora, é os alimentos dos animais e é a sua fonte de renda, seu sustento. Então, isso vem preocupando muito. Vamos continuar acompanhando essa situação com detalhes. Sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigado, secretário. Imagina, Evandro, é uma honra sempre falar com vocês. Um abraço para todos os ouvintes e desejamos um bom tempo a partir de agora para a gente conseguir fazer as reformas necessárias. Um abraço. Nesse momento a gente tem previsão do tempo, não é uma previsão, não é uma certeza, né? Mas cada vez mais eles têm acertado. É isso que, nesse momento, falando aí dessa quantidade de chuva, vivemos um momento de seca, né? E infelizmente eles têm acertado muito mais do que errado. Então a previsão é que esses incidências de muita chuva ainda continuem neste mês e no mês que vem. Abraço, secretário, bom dia. Um abraço, Evandro, bom dia.